Hoje nós vamos falar sobre estruturas e como tudo isso funciona. Então, primeiro, a estrutura, na verdade, ela é projetada e construída para suportar muito peso. Então, força de vento extremo, terremoto, ela também tem que garantir durabilidade e funcionalidade. Pode incluir dentro de uma estrutura, você pode pensar em vigas, em colunas, em lajes, em fundações, em paredes. Então, em uma reforma, pode-se pensar em reforçar ou até mesmo modificar estruturas existentes de acordo com a necessidade ou para corrigir de repente um projeto. No caso das nossas construções hoje no nosso país, é muito utilizados estruturas em drywall. Então, estruturas em drywall também tem uma força muito grande porque ela tem uma versatilidade. Ela é muito fácil de fazer e muito rápida. Então, é fácil para se carregar, é muito fácil para se montar, é muito fácil para fazer designs e layouts. Também tem uma capacidade de isolamento térmico e acústico muito grande, mas a gente precisa garantir que mesmo que seja uma estrutura não tão reforçada quanto é uma estrutura em concreto, que tenha qualidade e principalmente segurança, isso a gente não pode abrir mão. Então, por exemplo, se você está dentro da tua obra, sabe que vai ter estruturas em drywall, o que você precisa fazer antes de ir lá na plataforma para aprovar, para saber e ter certeza realmente que aquele produto está sendo entregue de maneira adequada e com qualidade, com aquilo que você realmente espera, dentro das expectativas que você espera, né? Então, a primeira coisa é fazer uma vistoria nas paredes. Vamos lá. Então, verificação visual. Então, você vai inspecionar primeiro as paredes para identificar se tem algum tipo de rachadura, se tem algum tipo de amassado, se tem alguma ondulação ou se de repente tem algumas áreas que foram mal acabadas. Isso é perceptível a olho nu. Depois vem a parte de fixação. Olhar se os perfis realmente foram colocados um perto do outro, se não tem folgas, pode até dar uma forçadinha para ver se as estruturas realmente elas estão bem fixadas, se não estão soltas. Aí também tem a parte de verificação de juntas, então é quando coloca uma do lado da outra, se passa a fita e depois se passa a massa corrida, aquilo não pode ficar abertura de forma nenhuma, não pode ter de forma nenhuma nenhum tipo de imperfeição nesse momento, tem que ficar realmente bem juntinho, bem justinho, sem nenhum tipo de fresta. E aí depois vem a parte do acabamento. O acabamento então vem justamente para cobrir com uma textura, aí vem a parte de lixamento, aí tem que ficar realmente bastante uniforme. Se for colocar, por exemplo, uma tinta em cima, tem que ficar tudo da mesma cor, sem uma coloração de um lado, sem uma cor do outro. Então aqui a gente tem uma foto que mostra exatamente a placa de gesso, a placa de drywall sendo colocada e depois ela sendo terminada, para ver certinho que existe ali a colocação um pouco para cima, um pouco para baixo com as fitas e depois a colocação dela como se fosse uma parede normal, como se fosse de concreto com tijolo, mas sempre lembrando, tá? Que a vistoria é de forma cuidadosa e abrangente, poderá sempre trazer e identificar problemas que pode ser corrigido. Então, quando você bater o olho e ver que aquilo não está de acordo, você pode falar com o teu empreiteiro e pedir para que realmente ele possa resolver aquilo que não está de acordo antes que você faça a aprovação na plataforma, porque depois de feita a aprovação na plataforma, as coisas acabam ficando mais difíceis. Então, muito obrigado.